então eu vou continuar aqui com a média de estatística, só que com o intervalo de classe, no caso a média ponderada. Considere essa tabela aqui, né, que eu tenho uma massa de algumas pessoas e que eu tenho a minha frequência absoluta, que são as minhas pessoas, né? Então, eu tenho 3 pessoas com 50 até 54, 6 pessoas 54, 58, é basicamente isso. Então, o que é que eu tenho que fazer para calcular a média desse grupo de pessoas com intervalo de classe? Primeira coisa é calcular o ponto médio. E como é que eu vou calcular o ponto médio? Eu vou pegar cada intervalo de classe desse e fazer como se fosse uma média pequena, entendeu? De cada intervalo eu vou fazer uma média. Nos livros, o ponto médio, o valor médio pode vir VM em vez de MI, já vi XM, então varia muito. Mas é basicamente isso. Vou pegar o meu valor mínimo somado ao meu valor máximo do intervalo e dividir por 2. No caso, vai ficar o meu 50, valor mínimo, mais o meu 54. E os dois eu vou somar e vou dividir por 2. Então, o meu ponto médio aqui do primeiro intervalo dá 52. Fazendo isso em todos os intervalos, você vai chegar nesse resultado aqui de valor de ponto médio. Então, o próximo passo vai ser o seguinte: aqui eu tenho a minha tabelinha com os valores médios que eu calculei, a minha massa e frequência absoluta. O que é que eu vou fazer agora? A fórmula da média com intervalo de classe é essa. Eu vou ter o somatório de PMI, né, que no caso são os meus pontos médios. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o meu ponto médio multiplicado da minha frequência absoluta. E eu vou fazer isso para cada valor e vou somar tudo no final, com o símbolo aqui de somatório. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar os 52 vezes 3, depois 56 vezes 6, 60 vezes 10, 64 vezes 15, 68 vezes 20. E no final de todas essas multiplicações, eu vou somar tudo isso. E vou dividir pelo meu somatório do FI. Ou seja, eu vou fazer tudo isso e vou dividir pelo somatório, que é a minha frequência absoluta aqui. Então, vai ficar o seguinte: o meu somatório de, como eu disse, 52 vezes 3 mais 56 vezes 6, 60 vezes 10, então vai ser isso. Você vai multiplicar o ponto médio pela sua frequência absoluta em cada intervalo de classe, em cada valor, e vai somar tudo no final. E a mesma coisa você vai fazer embaixo, a mesma coisa não. Embaixo você vai somar só a sua frequência absoluta. Que no final, nesse exemplo, eu cheguei no somatório é igual a 3.412 e o meu somatório da frequência absoluta, que deu 54. E dividindo isso, você vai chegar na sua média, que é igual a 63,18. Basicamente foi isso, pessoal. Assim que você vai fazer a sua média, que na verdade fica uma média ponderada, né? Que você vai pegar o seu valor e multiplicar por um peso. Então, no final, vai ficar uma média ponderada com intervalo de classe. Eu também pretendo gravar o vídeo sobre a moda de King, a moda de Xuber futuramente, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.